Muito boa noite, está começando pela Rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo do Jogo do Poder, que recebe hoje o presidente estadual do PMDB, ex-deputado Jorge Pisciani. Boa noite, Pisciani. Boa noite, Ricardo Bruno. Boa noite, Rosane Monteiro. Boa noite, telespectadores do Jogo do Poder. Conosco também a editora de política do Jornal O Dia, Rosane Monteiro. Boa noite, Rosane. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Pisciani. Boa noite a todos que vamos assistir. Presidente, o PMDB é o maior partido nacional, tem número de filiados, tem uma expressão tremenda, força no Congresso. No Rio é a mesma coisa, é um partido com pujança, um partido que tem 35 prefeituras, detém o comando da capital, tem o governo do Estado, ou seja, tem uma máquina muito bem azeitada no Estado, e essa máquina aponta para a reeleição do prefeito Eduardo Paes, para a reeleição de vários prefeitos na próxima eleição municipal de 2012, ou seja, essa estrutura, essa máquina já é suficiente para o PMDB ficar tranquilo em relação a 2012 ou muito tem que se fazer para o partido repetir o sucesso que teve nas eleições passadas na próxima eleição municipal? Olha, Ricardo, tudo começa com a ascensão do governador Sérgio Cabral ao governo do Estado. O governador Sérgio Cabral tem colocado em prática políticas públicas que apontam para o ressurgimento do Rio de Janeiro no cenário nacional. Sejam através da institucionalização do seu governo, seja através de uma política de segurança dura, firme, contundente contra traficantes e milicianos e levando respeito à população mais pobre e a toda a população com as unidades de polícia pacificadora, seja na área da saúde com as UPAs, seja os avanços na área da educação com a informatização, seja na área da ciência e tecnologia, com respeito às universidades, à FAPERJ, seja na área da política de habitação, seja na área da política do meio ambiente. Isso levou, pela primeira vez, um governador eleger pelo voto o prefeito da capital. Foi nessas condições que nós tivemos um candidato que iniciou com 7%, mas que era um extraordinário candidato e que se transforma nesse momento no melhor prefeito da história da cidade do Rio de Janeiro, que é o nosso companheiro, o prefeito Eduardo Paes. Esse conjunto de fatores, o bom governo que faz o Eduardo Paes, a reeleição do Sérgio Cabral com quase 70%, nesse momento o Eduardo tem 70% de aprovação, 53% de ótimo e bom. Nesse momento o governador Sérgio Cabral tem mais de 80% de aprovação, com 70% de ótimo e bom. É essa política que nos faz ser polo de atração de uma grande política de aliança no estado do Rio de Janeiro, né? Com o PDT, com o PT, com o PCdoB, com o PP do senador Dornelles, com o PTB, com 18 partidos. Isso faz com que nós tenhamos muita confiança que nós e os nossos aliados venceremos na grande maioria das cidades do Rio de Janeiro, a começar pela capital. Na semana passada, o senhor participou de uma reunião na residência do governador Sérgio Cabral, com o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, com lideranças do PSD. O PSD tem se mostrado simpático ao PMDB do Rio de Janeiro, especialmente ao governador Cabral. O prefeito de São Paulo, o ex-deputado Índio, também já declararam que há uma simpatia, há uma aliança aí sendo construída entre o PSD e o PMDB. Aliança que teria uma vertente na eleição municipal, com apoio a Eduardo Paes, e um desdobramento também em 2014, com apoio ao candidato anunciado pelo governador Cabral, o vice-governador Pezão. Eu queria que o senhor dissesse para a gente um pouco mais sobre essa reunião, que tipo de entendimento foi construído, que tipo de avanço houve na formalização desse acordo, dessa aliança já pré-eleitoral entre o PSD e o PMDB. Há notícias de que algumas lideranças de partidos aliados ao PMDB estariam predispostas a ingressar desde já no PSD. Até que ponto isso é verdade? O que tem de novo em relação a isso? Olha, o PMDB, ele respeita muito a independência de todos os partidos.
Portanto, nós não nos imiscuímos em questões internas dos outros partidos. Nós somos um partido nitidamente de cumprir alianças, de formar alianças em cima de programa de governo, em cima de ações que possam favorecer as cidades e o estado do Rio de Janeiro. Nessas condições, eu, como presidente do PMDB, tenho conversado com todas as forças políticas, né? Temos conversado com o ministro Lupe, o deputado Carlos Correia e o Zé Bonifácio pelo PDT, com o senador Dornelles pelo PP, com o Roberto Jefferson e o Marcos Vinícius pelo PTB. Inclusive com o PPS do presidente Conte. Estamos avançando muito nitidamente com o PPS, mantemos uma aliança forte com o Alexandre Cardoso e o PSB, e daí por diante. São muitos partidos, eu não quero aqui nominá-los. Eu fui convidado para um jantar de retribuição, assim eu entendi, que o governador Sérgio Cabral fez ao prefeito Kassab, prefeito da cidade de São Paulo, que tinha na campanha, antes da reeleição do Sérgio Cabral, oferecido em sua residência, e eu acompanhei nesta oportunidade o governador Sérgio Cabral com o Pezão e outros companheiros, a residência do prefeito Kassab, ofereceu um jantar em homenagem ao governador do Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral. Agora o governador Sérgio Cabral o recepciona no momento que ele forma um partido de porte nacional, né? E aí eu acho que a tarefa do Kassab e daqueles que vão dirigir o partido no estado do Rio de Janeiro e nos outros estados está facilitada porque o PSD passou a ser a própria janela, né? Uma legislação eleitoral muito difícil, onde o Congresso Nacional não modificou a lei da fidelidade partidária, que na verdade deixa... Tanto que o PMDB, por tradição, não tem pedido mandato de ninguém, né? E passou a ser a própria janela. Agora, isso tem que ter o cuidado para não ser um ajuntamento daqueles que ficaram sem espaço nos seus partidos. Um partido tem que ter um mínimo de nitidez. O que eu tenho a impressão é que é um grande quadro o prefeito Kassab. Eu não faço política com ele, não convivo com ele. Estive com ele em 3 oportunidades, 2 na residência dele e nesta na residência do Sérgio Cabral. O que eu acho é que ele e o Cabral têm assim uma grande empatia pessoal um pelo outro e um grande respeito como administradores. Então isso tende, e também o Eduardo Paes teve uma convivência no parlamento, no Congresso Nacional, com o Kassab, já se conhecem. Eu acho que isso leva a uma aproximação que pode levar a um apoiamento ao mesmo programa de governo, inicialmente na reeleição do Eduardo Paes, e posteriormente, nós que já definimos o nosso candidato a governador à reeleição do Sérgio Cabral, o vice-governador Luiz Fernando Pezão, nós esperamos também receber o apoio do PSD, como esperamos receber de todos os partidos. E aqueles que forem nossos adversários, nós respeitaremos. Essa tem sido a tradição do PMDB. Não é aliança com este ou com aquele partido. Agora, se imiscuir, se meter, dizer quem vai para este ou para aquele partido, não é tarefa nossa, porque a nossa tarefa já é muito dura de cuidar do próprio PMDB. Rosane Monteiro. Agora, presidente, o PSD, por exemplo, poderia ser uma saída para a Patrícia Amorim? Porque recentemente o senhor revelou, o dia que o senhor estava cortejando a Patrícia Amorim para que ela voltasse para o PMDB. Há rumores de que a própria Patrícia poderia ir para o PSD e não perder o mandato dela. O que é de verdade? Eu vou fazer um rápido intervalo, presidente. O senhor vai responder após o nosso intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto pela Rede CNT, hoje entrevistando o presidente do PMDB, Jorge Pisciani.